Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Generación tiene la revolución. Representatividade importa. Essa frase é bastante conhecida entre os movimentos de mulheres, negros e LGBTs para denunciar a ausência ou pouca expressão dos setores oprimidos em determinados espaços da sociedade. Mas a gente pode falar de uma representatividade em si mesma? A luta por mais representatividade no sistema capitalista é capaz de representar de fato as mulheres negros e LGBTs? Essas são algumas das questões que a gente vai debater aqui hoje com vocês. E eu já queria indicar também outro podcast, o Peão 4.0, nosso podcast irmão, que também tratou desse tema na semana passada, com o episódio Mulheres Negras e Marxismo. A representatividade nos representa? Praticamente um eclipse aí de episódios sobre a representatividade, mas eu chamo vocês a ouvirem aí que está muito bom. Mas antes de começar, eu queria dizer que nós, do Pão e Rosas, a gente se solidariza com a luta das trabalhadoras da Bluetech, Suntec e 3G, que são fábricas fornecedoras da LG, que estão se enfrentando aí com o fechamento da fábrica em Taubaté e todas as consequências que isso tem para a sua vida, já que vai significar centenas de demissões em meio à pandemia. Nós, mulheres do Pão e Rosas, estamos lado a lado das metalúrgicas contra todas as demissões. Mas indo ao nosso tema de hoje, a gente vai contar com a presença da Virginia Gitzel, que é trabalhadora da educação e militante trans. Dá um oi pra gente, Vir. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito bom. E também com a professora e militante do Quilombo Vermelho, Flávia Teles. Dá um oi pra gente, Flá. Oi, gente. Mais uma vez, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, para falar de representatividade, eu vou partir da realidade brasileira. No nosso país, as mulheres compõem 52% da população e os negros autodeclarados são pelo menos 54%. Não seria comum, então, que em todos os espaços essa proporção seguisse, continuasse a mesma? Mas não é assim no Estado capitalista, né? Ainda mais sob o governo do Bolsonaro e todo esse regime golpista. E não é assim justamente porque não existe igualdade de gênero e de raça no sistema que a gente vive. Pelo contrário, como a gente vem insistindo aqui, o capitalismo é um sistema que transforma a diferença em desigualdade. É o sistema que se utiliza da opressão de grupos sociais distintos para sua engrenagem de exploração do trabalho. Isso faz com que haja uma inversão da realidade em espaços que são considerados como espaços de poder, seja por dentro do Estado, seja em cargo de chefia, seja nas grandes mídias e propagandas. Por isso, a gente tem que partir de que a gente está falando da representatividade num sistema que é desigual e de classes. Então, Flávia, explica um pouco para a gente sobre o funcionamento dessa sociedade. Então, para explicar isso, não tem como a gente não voltar no Marx, né? Porque nós, como feministas marxistas, a gente olha a realidade a partir do fato de que existe uma relação antagônica na sociedade que a gente vive, que é a relação entre burguesia e trabalhadores. Essas duas classes constituem classes fundamentais para a engrenagem da história da sociedade, em que uns vivem da venda da sua força de trabalho, que são os trabalhadores, que hoje são a grande maioria do mundo, pagam a conta da crise capitalista, da crise pandêmica, né, com contaminações, mortes, aumento do desemprego, da miséria, e outros vivem da expropriação do produto do trabalho alheio, que é a burguesia. São os bilionários que, em meio à pandemia, ficaram 5 trilhões mais ricos. Então, a burguesia explora o trabalho alheio para se apropriar do excedente dele. E a burguesia conquistou na sociedade moderna não só o domínio do ponto de vista econômico da produção capitalista, mas ela também conquistou a exclusividade do poder político do Estado. Se a gente volta lá no Marx, no Manifesto do Partido Comunista, ele diz: o executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Portanto, a sociedade que a gente vive, ela se desenvolve sempre na relação antagônica entre essas duas classes, em que uma detém o poder político e econômico e a outra detém apenas a sua força de trabalho. E essas classes têm interesses completamente antagônicos, né? E por isso, o movimento dessa relação, o enfrentamento entre essas duas classes, é o que move a realidade social.
É o que a gente chama de luta de classe, né? Por isso que quando a gente fala de representatividade, a gente não pode se esquecer do conteúdo de classe que a realidade social tem, para poder pensar qual representatividade que a gente quer. Sim, Flá, acho muito importante essas definições, assim. E sem uma compreensão clara de que a sociedade que a gente vive é praticamente impossível a gente poder entender como que se dá, então, a nossa opressão, né? E como ela se cruza com essa sentida falta de representatividade das nossas formas de ser, seja pelo nosso gênero, né, nossa cor, a nossa sexualidade, a nossa identidade mesmo. Acho que combinado com essas definições que a Flá trouxe, é importante a gente entender que quando a gente fala do patriarcado, a gente está falando de um sistema de dominação sobre as mulheres e as identidades femininas que surgiram muito antes do capitalismo. Como diria o Engels, né, no famoso A Origem da Família, a Propriedade Privada e do Estado, que a gente sempre cita aqui no podcast também, a base da opressão sobre as mulheres ela é fundada sobre o desenvolvimento da produção de um excedente além da necessidade daquela reprodução imediata, né? Ou seja, para falar de um jeito mais fácil, né, é a ideia de que teve um momento onde a humanidade não tinha que todo dia ir lá caçar e garantir a sobrevivência imediata, né, do que você vai comer no almoço. Mas, por exemplo, com a própria agricultura, né, você já começa a poder planejar a sua alimentação para os dias seguintes. E esse desenvolvimento, né, que possibilitou, inclusive, a ideia de hereditariedade, né, aquela ideia de você poder transmitir justamente, né, para os filhos, né, os seus bens. Assim como também a própria escravização e a exploração. Uma vez que agora, então, era possível começar a produzir mais do que fosse necessário para a própria sobrevivência, né? E é essa a base, então, desse excedente que se impõe a própria monogamia, né, como uma restrição sobre as mulheres para garantir que o filho herdaria, então, esse excedente e que tivesse um pai determinado, né? O Engels mesmo chama isso da derrota histórica, né, do sexo feminino. E de lá para cá, a gente não tem como negar que muita coisa mudou. Mas o capitalismo soube aproveitar esses preconceitos seculares, né, muitos deles, inclusive graças à igreja, para poder aperfeiçoar esses meios de dominação, buscando dividir os trabalhadores e, através do rebaixamento do salário das mulheres, garantir também um rebaixamento geral das condições de vida da classe trabalhadora. Já o racismo é um pouco diferente, né, porque ele é produto justamente da necessidade de justificar a enorme violência desumana e a brutalidade gananciosa de sequestrar, escravizar e desumanizar o continente inteiro. Foi uma necessidade para responder à enorme contradição daquele lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, e que, na verdade, se contrastava justamente com a ação covarde e degenerada de submeter o povo negro com as suas vidas à exploração somente pelos lucros das grandes potências. Por isso que eu acho que essa relação entre capitalismo e opressão é tão fundamental para a gente poder pensar a nossa emancipação. Porque a representatividade que falta na grande mídia, em diferentes tipos de trabalho, na literatura, numa série de espaços, é o resultado dessa história de desigualdades e subordinação. E que agora, com o avanço do neoliberalismo, trouxe até, inclusive, um certo multiculturalismo progressista que busca dar espaço para nossas identidades. Né? Tem uma aparência, mas que, se for olhar bem, não condiz muito com a essência. Porque, apesar de hoje a gente se encontrar em alguns filmes, em algumas séries, em várias músicas, inclusive ter pessoas negras e LGBTQI+, em cargos de poder, as grandes massas femininas, negras, LGBTs, estão em condições ainda piores frente à crise econômica e sanitária que a gente está passando hoje. Sim, na prática a realidade é outra, né? Mas enfim, para mim, gente, o debate da representatividade, ele tem que sempre partir desses elementos que vocês colocaram, tanto a Flávia quanto a Virgínia, porque a exigência de mais representatividade, ela não paira no ar, né? Ela é concreta em base a espaços de poder dessa sociedade de classes que existe hoje. Por isso é importante resgatar esses conceitos, né? Agora, de fato, quando você olha para o parlamento, para o Congresso, você vê que aquilo ali não condiz em nada com a realidade das mulheres, né? Que as mulheres são a ínfima minoria ali. Isso acontece porque, historicamente, o direito à participação política foi negado às mulheres, né? O movimento sufragista e a luta das mulheres do feminismo da primeira onda expressam isso. Imaginem que, no caso do Brasil, as mulheres só puderam votar em 1932, né? E, além disso, todo o sistema de participação política é
muito antidemocrático, né? Justamente porque o executivo do Estado não é um espaço neutro, né? Como a Flávia colocou, citando Marx, um comitê para gerir os negócios da burguesia. Isso faz com que seja mais difícil para as mulheres penetrar nos partidos e no parlamento, né? E assim também acontece com negros e LGBTs. No caso das empresas, é a mesma coisa, é escandaloso, porque para garantir os lucros, os empresários e capitalistas se utilizam das opressões para justificar mais exploração, como a Virgínia colocou. Por isso que as mulheres negras chegam a ganhar 60% a menos que os homens brancos, têm que cumprir duplas, triplas jornadas de trabalho, vivem cotidianamente o medo da violência de gênero, da violência policial. No caso das LGBTs, para pegar como exemplo as pessoas trans, há dados que mostram que nem 1% da população trans está hoje nas universidades e 72% não possuem nem mesmo o ensino médio, né? O que relega a essas pessoas a realidade da prostituição, dos empregos precários, como o telemarketing. Então, os empresários não podem tirar as mulheres negras e LGBTs dessa posição de exploração e subordinação, porque eles lucram com as nossas vidas, né? Por isso, eu acredito que tem uma armadilha quando a gente fala de representatividade, que é reivindicar mais representatividade sem ver e enfrentar essa estrutura social que está por debaixo dos espaços de poder, né? O combate à desigualdade não pode se dar apenas apontando que esses espaços não expressam a realidade e por isso a gente tem que ter alguns lá que nos representem, né? Até porque isso o capitalismo está mostrando que pode fazer. Né? Hoje, por exemplo, praticamente todas as grandes empresas e grandes órgãos têm programas sobre ampliar a representatividade das mulheres, né? O Bradesco Woman, a ONU Mulheres, enfim, são expressões disso. Mas a questão é que esse aumento da representatividade em espaços específicos de poder, onde colocam alguns como a representação de milhares, e esses que estão no poder não tem nada a ver com a vida real dos milhares de oprimidos. E isso se transforma numa armadilha para criar uma ilusão de que a gente está avançando, né? Então, o combate à desigualdade tem que se dar justamente enfrentando essa realidade social, ou seja, lutando em conjunto contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e o capitalismo. Eu concordo bastante com essa visão E claro que, assim, para nós negros, é muito chocante ver que, de fato, existe uma ausência negra em vários espaços e que essa ausência serve para construir um imaginário de qual é o lugar adequado para os negros na nossa sociedade, né? Por isso que eu acho que retomar a história dos negros, das mulheres, dos LGBTs é muito importante, porque é mostrar que nosso lugar é o de sujeitos da história, daqueles que sempre se rebelaram, sempre foram protagonistas dos processos de luta de classes, e não dos espectadores da dominação burguesa, né? E quando eu penso em representatividade, eu me lembro, inclusive, quando eu tive aula na Unicamp com um professor negro. E, aquilo ali foi uma coisa importante para mim, né? Porque numa universidade tão elitista, era quase natural que não houvessem negros dando aula. E, ao mesmo tempo, que a grande maioria das trabalhadoras da limpeza que a gente encontrava no bandejão eram trabalhadoras negras. Então, eu acho que a gente está aqui também para dizer, né, assim, olha, não é natural. Né? Isso é construído pelo capitalismo, pelo racismo, pelo patriarcado. Agora, essa armadilha que você apontou, ela é muito importante. Né? Quando a Kamala Harris ela se candidatou, houve um certo ânimo, né, dos negros e negras dos Estados Unidos, depois, inclusive do Obama, né, de que agora tinha uma mulher negra no poder. Mas o fato é que ela ser a vice-presidente dos Estados Unidos não transformou ela numa representação das mulheres negras. Transformou ela na primeira mulher negra a bombardear a Síria. Né? Ou seja, numa representação do imperialismo e não das mulheres negras. A Kamala Harris também veio como uma resposta do Partido Democrata ao Black Lives Matter, para tentar ser uma representação, né, e canalizar a luta dos negros, né, que sacudiu internacionalmente o mundo para dentro do Estado capitalista. E a gente não pode permitir isso, né, porque a luta internacional dos negros e negras vai muito além da Kamala Harris, muito além do Partido Democrata. Né? E são muitos exemplos de mulheres que são parlamentares, que são até chefes de Estado, e isso em si, né, em si mesmo, não muda nada para a vida das mulheres. Pelo contrário, né, a gente tem exemplos como o da Angela Merkel, chefe de um Estado imperialista como a Alemanha, que oprime e explora as imigrantes. O próprio Obama foi um presidente dos Estados Unidos que mais deportou imigrantes na história. No Brasil tem hoje os partidos da própria extrema-direita, da direita tradicional, que também tem mulheres, tem negros, tem LGBTs, né? Damares, Joyce Hasselman, Holiday, né? Não nos deixam mentir. Ou mesmo a gente poderia pensar um exemplo da Dilma, que quando foi eleita, não avançou em pautas elementares da luta das mulheres
em nome dos acordos com as forças reacionárias que o PT fez. No caso das empresas, é a mesma coisa, né? Muito se fala do teto de cristal, que é a ideia de que as mulheres precisam quebrar o teto e chegar em cargos de poder. Hoje, inclusive, ainda mais pós Black Lives Matter, existe uma série de empresas que se dizem antirracistas, né? E que estão fazendo aí programa de captação de mulheres negras para alguns postos. A gente poderia usar o exemplo da Magazine Luiza, agora que criou um programa trainee para negros. Inclusive, foi um programa que gerou um alvoroço dos racistas, dos bolsonaristas de plantão, como aquele Carlos Jordi, um reacionário do Rio de Janeiro, que entrou com uma representação contra a Magazine Luiza por racismo reverso, né? Cômico se não fosse trágico. Mas Nossa, absurdo, Flá! Não, absurdo, ridículo. Mas o que a gente tem que debater aqui é que colocar mais negros em cargos de poder para serem exploradores de outros tantos negros não significa um avanço para a luta negra. A Letícia Parks, nossa companheira do Colombo Vermelho, ela sempre diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz, o problema é que quando um chega no topo e olha para o chão tá sujo de sangue. E esse sangue é justamente negro, feminino e LGBT. É disso que se trata quando a gente fala de uma representatividade em si, por fora do conteúdo de classe. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que não é ocupar só os espaços, mas com que conteúdo e para quê, né? Porque esses exemplos são claros de que mais representação por fora do conteúdo de classe leva a que a gente tenha mulheres, negros e LGBTs que nos atacam. Nada mais do que isso. Nossa, totalmente, Flá. E eu sempre fico pensando, né, que eu também, quando comecei a ver histórias assim, né, eu ficava passada com gente trans, por exemplo, pedindo para se incorporar à polícia, né, como uma questão democrática, né, sempre ficava pensando, o que uma de nós vai fazer numa instituição que é historicamente construída sobre o ódio e assassinato contra a nossa população, né, e tem vários casos, né, que justamente apontam nesse sentido. E é uma armadilha muito forte, né, que foi construída por diferentes trajetórias, inclusive vertentes dos movimentos sociais. Por exemplo, né, quando a gente vai analisar as principais concepções que atuam, né, sobre a luta pela libertação sexual e de gênero, né, a gente tem o construtivismo, mas a gente tem também o essencialismo, que justamente busca dizer que as pessoas LGBTQI+, nasceram assim, né, com uma justificativa que a gente não tem culpa, né, e que a gente precisa ser respeitado porque a gente nasceu assim, né, aquela história, né, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, aquela música. Mas a realidade não é bem essa, né? Inclusive, o que pode até parecer uma certa saída imediata, né, para a enorme violência e descaso que a gente sofre, então com uma saída defensiva sobre os ataques que a gente está sentindo, acaba também sendo parte dessa armadilha, porque justamente essa ideia de que a gente nasce assim leva também a ideia de que a gente tem que ter representantes que também nasceram assim, com a nossa diferença, e instituições que são justamente responsáveis por perpetuar que essa diferença seja um sinônimo de marginalização e opressão. E o que eu acho também que vale a pena refletir, né, levando em conta essas coisas que vocês estão colocando, é justamente que tem um debate que a gente, inclusive, enquanto Põe Rosas, né, veio tentando teorizar, que é sobre a situação brasileira ser justamente um caso bastante importante, né, de duas disputas que ocorrem dentro da classe dominante sobre como responde às exigências e os questionamentos que surgem sobre a opressão. Né? Aqui no Brasil, a gente viu o golpe institucional de 2016 como uma primeira resposta da classe dominante para avançar em ataques ainda mais profundos contra a classe trabalhadora do que o PT já vinha fazendo. E nesse sentido, né, foram concedendo algumas medidas que até então eram bandeiras históricas à luta trans, né, como a mudança de nome nos documentos, a permissão de doação de sangue, o direito às celas de acordo com a nossa identidade de gênero nas prisões e a própria criminalização da LGBTfobia, né, que equiparou, né, a LGBTfobia aos crimes de racismo, justamente demonstram essa contradição, né, que a gente tem que pensar. O que explica que em poucos anos, né, no marco desses avanços, a gente teve o Bolsonaro assumindo a presidência junto com a Damares como uma reação a esse movimento feminista internacional. Como eu vejo, né, se trata justamente das disputas, né, entre essa marginalização e repressão, né, que é colocada abertamente por esses setores da classe dominante, que aposta justamente em atacar a gente de forma mais covarde, né, que é o discurso do Bolsonaro de ódio,
E também uma outra aposta da classe dominante, que é justamente esse multiculturalismo progressista, mas que é neoliberal e que vai pactuar uma certa representatividade de poucas pessoas com o aprofundamento da exploração e da opressão para a grande maioria de nós, né? Ou seja, transformam as nossas demandas como a exigência de que tenhamos referências positivas sobre as nossas identidades, né? Como você falou, né, Flávia? Ver um professor numa academia que é negro, né? A gente que é trans não tem que olhar para as pessoas trans e só ver prostituição ou crimes, né? E justamente, né, poder negar esse referencial que foi criado, né? De uma forma para poder atacar nossa subjetividade, mas ao mesmo tempo, né, a gente não pode ter uma noção de que seria uma vencedora, né, como tentam colocar nesse topo, enquanto todas nós então seríamos fracassadas. E desse jeito é uma tentativa de reduzir as nossas aspirações, de poder transformar de fato o mundo, a vida, cada uma dessas opressões que a gente sente, para que a gente possa de fato desenvolver nossas potencialidades. Acabam querendo enquadrar esse nosso sonho numa resposta, né, que só responde, né, essa versão mais odiosa, mas mantém todo o resto, e acaba, na verdade, colocando que a única saída são os questionamentos que estão por dentro dos limites do que o Estado capitalista nos permite, né? Ou seja, justamente esse mesmo Estado que sustenta a nossa opressão. Sim, é exatamente para manter esse Estado, né? Manter esse status quo da sociedade de classes, né? Por isso que também, enfim, para comentar um pouco do que vocês trouxeram aqui no episódio, né, como a gente veio abordando, a representatividade em si não resolve. A gente tratou disso já em outros episódios, mas a gente está aproveitando aqui essa oportunidade de aprofundar um pouco nesse tema. Porque justamente sem um conteúdo e uma fronteira de classe, se transforma numa representatividade do sistema capitalista, e não das mulheres, negros, LGBTs que compõem a grande massa dos explorados. E acaba sendo apropriado, então, pelo próprio capitalismo, porque daí eles vão abrindo espaços para alguns negros, algumas mulheres, alguns LGBTs nas propagandas, novelas, mídia, cargo de chefia, parlamento, enfim, mas para atender a demanda enquanto mantém toda a vida de miséria dos trabalhadores e dos oprimidos. Agora, por exemplo, isso é nítido, né? A Globo, a Folha, até o Dória, né? Pasmem, se dizem antirracista e pela igualdade de gênero, mas todos eles, junto ao Bolsonaro, aos militares, apoiaram e foram ativos na implementação das reformas trabalhistas, da Previdência, e querem ainda mais ajustes, né, em nome dos lucros capitalistas, né, jogando nas nossas costas, né, das mulheres, negros, LGBTs, trabalhadores, a conta dessa crise, né? Mesmo o PT, que, como a gente já falou aqui, teve uma mulher no poder que não defendeu questões elementares para as mulheres, como o direito ao aborto, a igualdade salarial e etc. E agora, justamente, o Lula está mostrando novamente disposição para perdoar os golpistas e também as reformas, né? Então, acho que é importante não desconectar do elemento político, econômico, inclusive, dos ataques que nos atingem, né? E eu acho que nesse marco, assim, a esquerda é bastante pressionada por esse tema da representatividade, né? Como a gente foi explicando nesse episódio, obviamente a gente apoia que as mulheres negras LGBTs estejam em todos os espaços que queiram, defendemos igualdade total, inclusive medidas como a paridade de gênero no Congresso, né? Na Argentina, com a nossa companheira Miriam Bregman, a gente defendeu, inclusive, que 50% fosse o piso e não o teto, né, para paridade. Mas o problema não é defender que as mulheres e negros ocupem todos os espaços, né? Tenham esse direito, inclusive com mecanismos que contribuam nisso, né? Mas de ter claro que são paliativos. E é muito diferente quando isso é transformado em estratégia. É muito diferente, né? Ou seja, quando o discurso de mulheres no poder vira uma coisa sem fronteira de classe, sem conteúdo, né? Vocês lembram quando a Tabata Amaral se candidatou, foi todo um alvoroço, né? Nossa, uma menina, jovem, mulher, defende educação. De repente, esse anjo vai lá e vota pela reforma da Previdência, né? Assim, todo mundo falou, nossa, votou pela reforma da Previdência. Sim, votou pela reforma da Previdência. E continua votando um monte de coisa. É um anjo, né? Mas era Lúcifer. Era Lúcifer, exatamente. Todo mundo falava, gente, essa menina é ótima. De repente, votou a reforma da Previdência, assim que ninguém entendeu, né? Mas, enfim, a gente já tinha apontado isso, né? Não adianta ser mulher, jovem,
não sei o quê, entendeu? Você tem que ver que política defende. Bom, foi essa, no caso dela, né? A vida. E esses dias também, a Flá comentou do Magazine Luiza, esses dias tá aí a Jandira Fegali, do PCdoB, tipo, idolatrando a Luísa Trajano, né? Tipo, nossa, que grande mulher essa pessoa, né, gente? Mas, assim, ela é uma empresária exploradora, né? Não sei o que acham dessa pessoa, mas, assim, o fato dela não ser uma bolsonarista louca não faz dela um exemplo de feminista, né? E o pior é que esse mesmo PCdoB da Jandira Fegali é o que votou pelo perdão da dívida das igrejas, né, que disseminam muito a opressão de gênero, e também é o mesmo PCdoB que dirige a CTB e vários sindicatos e estão lá contendo a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Bom, mas isso nem é esquerda, né? No caso, foi só alguns exemplos. O que eu estava querendo afirmar é que a esquerda, por exemplo, o PSOL, na minha opinião, é bastante pressionado por esse discurso da representatividade como fim em si mesmo, né? Numa estratégia parlamentarista por fora da organização dos trabalhadores e das mulheres para a luta de classes, né? Acho que isso é importante. Eu estava vendo esses dias o exemplo que a Isa Pena, inclusive Isa Pena, deputada que sofreu aquele assédio asqueroso na Lesp, nós repudiamos com toda a nossa força, toda a solidariedade aí para a Isa Pena, mas voltando aqui, né? Eu estava vendo esse exemplo da Isa Pena e da Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, elas estão defendendo um projeto pela paridade de gênero nas comissões de ética e decoro parlamentar do Legislativo, que é um projeto que expressa justamente aquilo que a gente estava falando, de como as mulheres não alcançam esses lugares, etc. Mas eu acho que aqui o problema principal é transformar isso em estratégia, a ocupação de mais espaços e a estratégia parlamentar. Ou seja, se a política não está conectada a organizar uma força orgânica nas bases, em cada estrutura, em cada local de trabalho, unificando e coordenando a luta e a resistência contra os ataques, essas medidas paliativas, como essas, se transformam num fim em si mesmo. E como a gente já viu, não muda as estruturas da sociedade capitalista patriarcal. Inclusive porque existem mulheres que nos atacam e ocupam esses espaços. Né? A Bia Kicis é um exemplo, que é uma deputada bolsonarista numa comissão dessas e não contribui nada para a luta das mulheres. Ao contrário, é uma mulher que não defende nenhuma demanda do movimento de mulheres, que defende escola sem partido, militarização, ataques, reformas e tudo o possível. Então, por isso, eu acho que qualquer medida paliativa deve estar conectada com uma batalha que vá até a raiz do problema. E é esse o debate que a gente faz com a esquerda, de que a gente precisa de uma saída de fundo para essa situação. Por isso que nós, do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, a gente coloca à frente no nosso programa a exigência por igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres, um plano de emergência contra a violência às mulheres, contra o transfeminicídio e a violência LGBTfóbica, o fim da terceirização que divide e precariza a vida das mulheres negras com a efetivação das terceirizadas sem necessidade de concurso público, e a gente também defende um combate decidido por dentro do movimento de trabalhadores, dos sindicatos, de qualquer expressão racista, machista ou LGBTfóbica, para que os trabalhadores tomem nas suas mãos essas demandas, e para mim esse é o caminho que pode, de fato, nos levar na raiz do problema da falta de representatividade, né, sem se desligar de uma estratégia que se ligue justamente à classe trabalhadora e que veja na classe trabalhadora o sujeito social da revolução. Eu acho que isso é um elemento muito importante para a nossa discussão. Um feminismo marxista defende justamente que os negros, mulheres e LGBTs devem ocupar todos os espaços para que a igualdade perante a lei seja a igualdade perante a vida, mas isso só vai se dar enfrentando o capitalismo, que é um sistema essencialmente da desigualdade. E nessa luta eu não tenho nenhuma dúvida de que os setores oprimidos vão ocupar a linha de frente. Gente, muito bom, mais um episódio fundamental aí, desconstruindo a representatividade. Queria agradecer, companheira Flávia, pela presença. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Flávia, e também a Virgínia aí pela participação. Podem sempre contar comigo que eu volto. Sempre contaremos. Não somos uma no poder, somos milhares pelas ruas. Até a próxima, pessoal. Curtam e compartilhem. Get down with it now.